Disseram que o céu era silencioso, que qualquer coisa se movendo por ele poderia ser prevista, explicada, catalogada. Mas no mês passado, essa ilusão foi despedaçada. Uma silhueta fria e angular rasgou o vazio. Seu movimento era perfeito demais, sua origem distante demais, seu propósito desconhecido. Não era um cometa, não era um asteroide, era outra coisa, algo que desafiava todas as leis naturais que pensávamos entender. Os cientistas o chamaram de 3I Atlas, mas o nome não capturava a atenção que ele trazia consigo, porque aquilo não era apenas uma rocha de outro sistema estelar. Ele se movia limpo demais, girava uniformemente demais e refletia luz demais para seu tamanho. Comportava-se menos como um fragmento e mais como uma máquina. Quando o telescópio espacial James Webb capturou a primeira imagem real do objeto, ele não apenas retornou pixels, ele enviou um alerta. Talvez não estejamos sozinhos. Talvez nunca tenhamos estado. E talvez, apenas talvez, alguém esteja nos observando. Quando o sistema Atlas da NASA detectou o sinal inicial em 1º de julho, ele não disparou alarmes. Apenas um ponto em movimento rápido, mais um brilho cruzando o céu. Mas à medida que telescópios automatizados triangulavam sua posição e trajetória, os astrônomos rapidamente perceberam que algo estava errado. Não era apenas rápido, era rápido demais. Atravessava o espaço a mais de 244 mil quilômetros por hora, em uma trajetória hiperbólica que só poderia significar uma coisa: veio de fora do nosso sistema solar. Apenas 2 outros objetos já haviam sido confirmados com essa origem, mas esse era diferente. O primeiro indício foi sua abordagem. Em vez de um mergulho caótico vindo da periferia do sistema, ele se movia paralelamente ao plano do nosso sistema solar, traçando um caminho entre as órbitas dos planetas interiores. Mais bizarro ainda, ele calculou sua aproximação ao Sol para ocorrer justamente quando a Terra estaria do outro lado, completamente fora de vista. Isso não é apenas incomum, isso é estratégico. Como se tivesse sido projetado para evitar observação direta. Ao rastrear sua origem no escuro, a trajetória não apontava para o cinturão de Kuiper, nem para a nuvem de Oort, mas para uma região próxima ao centro da galáxia. Nenhum objeto natural deveria ser capaz de fazer essa jornada intacto, e certamente não com esse nível de controle. Com a trajetória confirmada, astrônomos pediram a reorientação do telescópio James Webb. O que capturaram mudou tudo. A partir de seu ponto de vista, além da Lua, os instrumentos do Webb detectaram um objeto refletindo muito mais luz do que o esperado, dada sua estimativa de tamanho. Se fosse feito de rocha ou gelo, teria que ser enorme para brilhar tanto, mas não era. Era relativamente pequeno, o que significava que sua superfície era artificialmente reflexiva, como metal polido. As leituras espectrais confundiram ainda mais os analistas. Nenhuma cauda cometária, nenhuma liberação de gases, nenhuma poeira. Apenas uma estrutura fria, sólida, com alto albedo, que parecia absorver e redistribuir o calor de maneira controlada. Um dos lados era consistentemente mais frio, como uma superfície blindada, projetada para proteger sistemas internos. E então veio o movimento. Não girava aleatoriamente, não tombava caoticamente. Ele rotacionava com ritmo e equilíbrio, mantendo a orientação em relação ao Sol de formas que nenhum objeto natural poderia fazer. Imagens térmicas mostraram pulsos repetidos de calor, quase como se sistemas internos estivessem gerenciando a exposição solar. E no centro de todos esses dados, uma única e arrepiante conclusão se formava. Não estávamos olhando para uma rocha errante, estávamos olhando para um veículo. Nas semanas seguintes, o James Webb continuou monitorando o objeto, e cada novo pacote de dados só aprofundava o mistério. A maioria dos corpos celestes é escrava da gravidade. Suas trajetórias se curvam, suas velocidades decaem, seus movimentos seguem as leis da mecânica celeste.
Mas o 3i Atlas não seguia essas regras. Ele fazia correções de curso sutis em pleno voo, sem nenhum sistema de propulsão visível. Sem jatos, sem liberação de gases, sem interação com o vento solar que pudesse explicar isso. E ainda assim, ele virava, se alinhava, reagia, como se estivesse consciente. Essa era a mesma assinatura que provocou debate anos antes, com o Oumuamua. Mas desta vez era mais forte, mais precisa, mais deliberada. O astrofísico de Harvard, Avi Loeb, que já teorizara que o Oumuamua poderia ter sido uma sonda alienígena, imediatamente pediu atenção. Ele instou a comunidade científica a medir a aceleração não gravitacional, um fenômeno que, se detectado, poderia indicar propulsão artificial. E foi exatamente isso que encontraram. O objeto acelerava de maneiras estranhas e o fazia em resposta ao ambiente. Quando a radiação solar aumentava, ele ajustava sua orientação para minimizar a exposição ao calor. Ao entrar em bolsões magnéticos, ele parecia desacelerar. Isso não era um cometa se adaptando, era navegação. Mas o detalhe mais perturbador não veio do movimento, e sim do silêncio, um silêncio completo e deliberado. Enquanto os cientistas do Goddard Space Flight Center da NASA analisavam os dados de alta resolução do Webb, descobriram anomalias eletromagnéticas ao redor do objeto. A princípio, pensaram ser radiação de fundo, mas após filtragem e aprimoramento, um padrão emergiu: pulsos de baixa frequência, estruturados em sequências matemáticas, números primos, proporções de Fibonacci. Não era ruído, era informação. Os pulsos não pareciam direcionados à Terra, eles irradiavam para todas as direções, sutis e constantes, como se o objeto não estivesse transmitindo, mas sim mantendo uma conexão. Análises da superfície externa revelaram compostos em camadas desconhecidos na Terra, mas similares a conceitos de metamateriais, capazes de se adaptar em tempo real à interferência eletromagnética. O objeto estava equipado para se ocultar, se misturar, observar e, talvez, o mais assustador, aprender. E à medida que os dados chegavam e os cientistas juntavam as peças, uma teoria aterrorizante começou a ganhar força. Talvez essa não tenha sido a primeira vez que algo assim passou por nossos céus. Talvez tenha sido apenas a primeira vez que fomos capazes de ver. À medida que os dados se acumulavam, modelos detalhados da estrutura do 3i Atlas foram construídos, o que revelaram não se parecia com nada encontrado na natureza. Sua forma não era esférica como um asteroide, nem irregular como um cometa. Ela possuía simetria angular, com painéis que se ajustavam de acordo com a posição do Sol. Esses movimentos não eram aleatórios, eram comportamentos adaptativos, semelhantes a reflexos biológicos. Sua rotação permanecia fixa em um eixo constante, como uma nave com estabilização giroscópica interna. E quando o vento solar mudava, certos segmentos da superfície se realinhavam com sincronia suave, sem engrenagens visíveis. Era como se o próprio casco externo estivesse vivo, respondendo a estímulos como células vivas reagem ao calor ou à luz. Isso levou a uma teoria radical. E se o 3i Atlas não fosse apenas uma máquina, mas um organismo híbrido? Uma síntese de componentes artificiais e biológicos, projetado não apenas para sobreviver no cosmos, mas para se adaptar e evoluir dentro dele. Um tipo de vida espacial profunda, não nascida, mas construída. Então, justo quando as evidências se tornavam inegáveis, tudo ficou em silêncio. Registros de observação que eram públicos foram retirados do ar. Transmissões ao vivo de observatórios-chave ficaram inativas. A NASA, a ESA e outras agências espaciais emitiram declarações vagas, pedindo análise cautelosa, mas não ofereceram mais atualizações. Cientistas que estavam ativos nas fases iniciais pararam de dar entrevistas. O acesso aos dados mais sensíveis do James Webb foi restringido sob diretivas de segurança nacional.
Não era apenas precaução científica, era contenção. Jornalistas que tentaram registrar pedidos via FOIA, Lei de Acesso à Informação, receberam negações genéricas. Memorandos internos vazados sugeriam que havia algo demasiado instável para ser divulgado ao público, algo que poderia abalar não só a astronomia, mas a percepção coletiva da humanidade. E assim começou o congelamento de informações, não por confusão, mas por medo. Medo de que o objeto, se fosse realmente artificial, não fosse apenas um artefato errante. Medo de que ele estivesse funcional, de que estivesse observando, ou pior, esperando. No silêncio oficial, teorias começaram a emergir, agora não mais descartadas como especulações de margem. Talvez o 3i Atlas não fosse um visitante, talvez fosse um avaliador. E o mundo, talvez, tenha acabado de falhar ou passar por um teste que nem sabia que estava fazendo. Enquanto canais oficiais permaneciam calados, um pequeno grupo de astrofísicos independentes e especialistas em inteligência artificial começou a vasculhar os últimos conjuntos de dados divulgados antes do apagão. Foi nesse material, escondido nas flutuações térmicas captadas pelos sensores térmicos mais sensíveis do web, que encontraram algo preciso demais para ser aleatório. A temperatura da superfície do objeto não era estática. Ela pulsava, não como uma estrela morrendo, nem como decadência térmica, mas em um ritmo padronizado, uma sequência de assinaturas térmicas espaçadas em intervalos de números primos, formando uma estrutura matemática que lembrava, de forma inquietante, uma mensagem codificada. E essa mensagem não era transmitida como um sinal, mas incorporada no próprio comportamento térmico do objeto. A implicação era avassaladora. Não apenas o 3i Atlas estava se comunicando, mas o fazia de uma maneira tão avançada que somente algoritmos de aprendizado de máquina poderiam detectá-la, analisando a variação de energia. Se a mensagem fosse real, então ela não era feita para ser ouvida, era feita para ser decodificada por nós, neste exato ponto de nossa evolução tecnológica. O que significava uma coisa: o objeto sabia que estaríamos observando, e talvez que estávamos finalmente prontos. O último ato do 3i Atlas, ao menos o último que nos permitiram ver, foi talvez o mais assustador de todos. Após meses de movimento estável, o objeto mudou sua trajetória. Não em um giro caótico, não em um efeito de estilingue gravitacional ao redor de um planeta, mas em um arco controlado, preciso, silencioso, que agora o levava para fora do sistema solar. Não pelo caminho por onde entrou, mas por um ângulo mais íngreme, como se estivesse indo a um ponto de encontro. Essa manobra não pôde ser explicada por nenhuma influência gravitacional. Ela desafiava todas as leis conhecidas da mecânica celeste. Não estava à deriva, estava saindo com um propósito. Cientistas calcularam que essa nova rota levaria o objeto até uma região do espaço quase completamente vazia, sem estrelas conhecidas, sem planetas, sem corpos gravitacionais de interesse, o que levantou uma possibilidade aterradora. Talvez esse vazio não fosse um vácuo. Talvez fosse um ponto de entrega de sinal. Ou pior, uma estação de retransmissão, um local onde tudo o que o 3i Atlas havia registrado poderia ser transferido para outra coisa. Ainda detectável, mas enfraquecendo, silencioso, nos observando sem olhos, ouvindo sem ouvidos. Deixando para trás apenas perguntas, rastros térmicos e medo. Ele não piscou luzes, não emitiu som, nem mudou de curso em direção à Terra, nem enviou sinais para nossas antenas. Não estamos testemunhando um visitante aleatório. Estamos sendo estudados. Porque todas as evidências, o controle térmico, as manobras não gravitacionais, os pulsos codificados em números primos, nada disso apontava para acaso. Tudo apontava para projeto, para inteligência,
para a observação. E se algo é feito para observar, então, em algum lugar, alguém está observando. Talvez estivesse testando nossas reações. Talvez estivesse verificando se estamos prontos. Ou talvez nem estivesse aqui por nós. Mas nós o vimos mesmo assim. E isso muda tudo. O James Webb não foi projetado para isso. Ele foi criado para olhar para o passado, para estudar estrelas nascidas bilhões de anos atrás. Mas em vez disso, ele capturou algo vivo no presente, algo não deste mundo, operando em nosso tempo, em nosso sistema, bem além do nosso alcance. E ao fazer isso, talvez ele tenha aberto uma porta para a qual não estávamos preparados. Porque agora não há como voltar atrás. O silêncio do cosmos foi quebrado, não por uma transmissão, mas por uma presença. E seja o 3I Atlas um mensageiro, uma sonda, um explorador de outro tempo ou algo totalmente diferente, ele deixou uma marca, uma mudança de percepção, uma cicatriz na nossa sensação de isolamento. Não estamos mais sozinhos, não porque fizemos contato, mas porque fomos vistos. E o mais aterrador de tudo, ele nunca precisou dizer uma palavra. Agora quero ouvir você. O que você acha que o 3I Atlas realmente era? Uma máquina? Uma sonda? Um viajante do futuro? Deixe nos comentários. E se esta história tirou seu fôlego, se fez você olhar para o céu noturno de forma diferente, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que ainda acredita que somos nós que estamos explorando o universo.